Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, infelizmente, a tia Letícia está sem internet. Na verdade, eu tô sem internet desde ontem. Deu problema lá na central e eles ainda não vieram arrumar. Então, a tia tá gravando esse vídeo para vocês não ficarem sem aula hoje, tá bom? Mas eu espero que isso se resolva o mais rápido possível, porque todo mundo precisa da internet aqui em casa. Então, vamos lá. Vocês podem colocar na página 203, colocar a data de hoje e escrever online. Então, vamos lá. A balança de 2 pratos. Quem é que já viu uma balança dessa daí? Né? Antigamente usava muito nos comércios. Então vamos lá, a balança de pratos é um dos instrumentos de medição mais antigos do mundo. As primeiras balanças de que se tem notícia foram encontradas no Egito e no Paquistão e datam de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Você conhece essa balança? Como podemos ver na figura, ela é composta por 2 pratos que são pendurados em hastes do mesmo tamanho. Elas são usadas para comparar o peso de 2 objetos ou fazer medições quando se tem um ou mais objetos de peso conhecido. Quando os 2 pratos estão na mesma altura, a balança está em equilíbrio. Podemos dizer, então, que o peso nos 2 pratos é o mesmo, ou seja, o peso do prato da esquerda é igual ao peso do prato da direita. Eles têm que estar em equilíbrio, não pode estar assim nem assim, não é? Porque se tiver assim, esse peso aqui que está no prato, esse aqui é mais pesado, esse aqui é mais leve. Se tiver assim, esse daqui é mais pesado e esse aqui é mais leve. Quando tá igualzinho, é porque tem o mesmo peso, tá? O que tá dentro do pratinho tem o mesmo peso, aí tá em equilíbrio, ok? Então, embaixo, nós temos uma entrevista para a gente fazer com alguém da nossa família. Então, prestem atenção. Você vai entrevistar pessoas de sua família e alguns amigos para saber se conhecem a balança de 2 pratos. Se já viram alguma dessas balanças sendo usada e onde isso aconteceu. Pergunte se acham que esse tipo de balança é prático, se é um instrumento com alto grau de precisão e quais são as vantagens e desvantagens de utilizá-la no comércio. Em seguida, escreva um pequeno texto relatando as opiniões das pessoas entrevistadas. Essa atividade aqui, a tia Letícia vai querer depois ver na fotografia, tá? Não deixem de fazer, porque é importante, ok? Na página 204, nós temos um exercício com as balanças que nós acabamos de ver. Então, olha só. Observe as balanças abaixo e em seguida complete os desenhos para que elas fiquem em equilíbrio, fiquem juntinho, na mesma proporção, ok? Em equilíbrio, igualzinho. Então vamos lá. Temos 2 exemplos aí. Primeiro exemplo, temos o abacaxi de um lado e temos as maçãs de outro lado. Um abacaxi pesa a mesma quantidade que 3 maçãs. Então, um abacaxi tem o mesmo peso que 3 maçãs, ok? Essa é a nossa primeira balança. Por quê? Porque ela está em equilíbrio. Bom, a outra balança nós temos um abacaxi pesando a mesma coisa que 6 limões. Então, 6 limões pesa exatamente a mesma coisa que um abacaxi. Essas 2 balanças são exemplos para vocês fazerem o restante das balanças, tá bom? Então, na balancinha de baixo, temos um pratinho com 3 maçãs, ok? E o outro pratinho não tem nada. O que vocês podem desenhar nesse pratinho aqui, sabendo que nesse pratinho nós temos 3 maçãs?
Lá em cima nós vimos, em uma balança, que o peso de 3 maçãs é a mesma coisa que um abacaxi. Já na outra balança vimos que um abacaxi é a mesma coisa que 6 limões. Então, nessa balança de baixo, onde tem 3 maçãs, aqui vocês podem desenhar ou abacaxi ou limões. Pensem nessa resposta, tá bom? Então, vamos lá. Na balança ao lado, nós temos 2 maçãs. Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho e usar a proporção. Bom, se lá em cima eu tenho 3 maçãs equivalendo um abacaxi, e ao lado eu tenho um abacaxi que também pesa a mesma quantidade de 3 maçãs, com equivalência a 6 limões, na balança de baixo, onde eu tenho 2 maçãs, o que eu posso desenhar no meu outro pratinho para ver equilíbrio? Vocês aí têm 2 opções, ok? Vocês veem direitinho, pensem certinho para poder fazer essa balança aí, tá bom? Embaixo nós temos uma maçã só, uma maçã no pratinho. Uma maçã não vai poder desenhar o abacaxi, porque 3 maçãs que têm o mesmo peso do abacaxi. Então temos que pensar, temos que desenhar limões. Quantos limões? Pensem na proporção. Se eu tenho 3 maçãs, é o mesmo peso de 6 limões, uma maçã vai ter o peso de quantos limões? Pensa e desenha, tá bom? Ao lado, nós temos 2 abacaxis. Esse é fácil. Bom, se um abacaxi pesa 6 limões, 2 abacaxis vão pesar quantos limões? Ou quantas maçãs? Por último, nós temos 4 maçãs. Essa pegou um pouquinho, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder. 4 maçãs equivalem a quantos limões? Pensa com calma, com tranquilidade para fazer essa questão, tá bom? É só desenhar. Página 205. Número 2. As balanças a seguir estão em equilíbrio. Observe cada uma delas e responda. Essa questão aí é bem fácil. Prestem atenção. Letra A. Se adicionarmos 2 esferas iguais a um dos pratos da balança, se colocarmos 2 esferas em um pratinho dessas 2 balanças, as balanças, estão assim. 3 esferas aqui e 3 esferas aqui. Se a gente pegar 2 esferas e adicionarmos aqui, o que precisamos fazer com esse pratinho para ela ficar em equilíbrio? Fácil, né? Letra B. Se retirarmos 5 cubos de um dos pratos da balança, o que devemos fazer no outro prato para que a balança permaneça em equilíbrio? Cada pratinho da balança tem 6 cubos. Se a gente tira 5 cubos de um dos pratos da balança, o que podemos fazer aqui para essa balancinha ficar em equilíbrio? O que temos que fazer aqui também? Letra C. Se triplicarmos o número de pirâmides de um dos lados da balança, quando a gente fala triplicar, a gente está multiplicando por 3. Então, aí tem 2 pirâmides. Está falando se a gente triplicar 2 pirâmides, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, um prato vão ter 6 pirâmides.
O que a gente precisa fazer com outro prato para essa balancinha ficar em equilíbrio? O que nós precisamos fazer, ok? É fácil, não é? Página 206. Bom, na página 206 está escrito assim: investigando propriedades de igualdade, ok? Observe as igualdades e responda a seguir e responda. Então, o que são igualdades? A tia colocou aqui o primeiro exemplo que eu vou explicar para vocês. Esse daqui é uma igualdade que é igual a essa igualdade, ok? Essa operação é a mesma coisa que essa operação. Por quê? 5 mais 3 são 8. 8 mais 8 são 16. Então, aqui a gente tem um total de 16. E aqui, 10 mais 6 é a mesma coisa que 16. Então, aqui nós temos 16 e aqui nós temos 16. Essa operação é igual a essa operação aqui. Acredito que aqui está tudo tranquilo, não é? Então, vamos lá. O que está pedindo na letra A? O que acontecerá se você somar 2 aos dois membros dessa igualdade? Bom, se a gente somar 2 nessa igualdade, mais 2 nessa igualdade, o que vai acontecer? Essa igualdade ainda permanecerá verdadeira? Bom, até aqui a tia Letícia tinha 16. Coloquei mais 2, então tornou-se 18. Até aqui a tia Letícia tinha 16. Coloquei mais 2, tornou-se 18. Então, essa igualdade permaneceu verdadeira. Por quê? Porque esses membros aqui, essa operação deu 18, que é igual a essa operação que também deu 18. Vocês vão fazer isso na letra A e vão responder. Essa igualdade permaneceu verdadeira. As de baixo, a mesma coisa. Então, vamos lá. Temos 7 mais 6 mais 10. 7 mais 6 mais 10 é a mesma coisa que 18 mais 5? Faça uma continha primeiro. O que acontecerá se você somar 5 aos dois membros dessa igualdade? Se somar 5 na primeira operação e 5 na segunda operação. Essa propriedade, essa igualdade vai continuar verdadeira? É para responder, ok? Letra C, a mesma coisa. Temos 21 mais 12 mais 7. E do outro lado temos 20 mais 10 mais 10. Esses membros, essas operações são iguais? Elas têm igualdade? Pensem primeiro, ok? E depois está pedindo para somar 12 na primeira operação e na segunda operação. Quando a gente somar 12 na primeira operação e na segunda operação, essa igualdade continuará verdadeira? Prestem atenção, é bem facinho, tá? Na questão número 2, é uma questão que vocês vão escolher qual número que vocês vão colocar aí. Só que tem um porém, não é para adicionar, é para subtrair. Então, olha só. Escolha um número para ser subtraído de cada número das igualdades a seguir e verifique se os dois membros permanecem iguais. Então, é aí. Letra A, 9 mais 3 mais 7. Essa operação é a mesma coisa que 10 mais 9, ok? Que dá 19. 19 na primeira operação, 19 na segunda operação. Vocês vão escolher qualquer número, só não pode ser um número maior que 19, porque não vai dar certo, vai dar uma continha negativa e ainda vocês não aprenderam isso, só lá no Fundamental 2, ok? Então tem que ser um número até 19, nessa letra A. Vocês vão escolher um número, por exemplo, o número 5, é um exemplo. Vocês podem diminuir o número 5 da primeira operação
e diminuir o 5 da segunda operação. Essa igualdade permanecerá verdadeira? Mas tem que ser o mesmo número. Não pode colocar um número na primeira operação e outro número na segunda operação, não. Tem que ser o mesmo número. E vocês que vão escolher. Então, essa questão aí é uma questão pessoal, tá bom? Mesma coisa vamos fazer com a letra B e mesma coisa vamos fazer com a letra C, ok? Vocês que vão escolher. Lembre-se que o número não pode ser maior do que o resultado que está dando aí, tá certo? Bom, para a gente poder fazer a página 207, temos que primeiro fazer a página 208 e a tia vai explicar o porquê. Então, olha só, página 207. Torugo e Luquinha encontraram um padrasto da Beca, que é personal trainer, na loja de esportes. Ele pediu a ajuda dos meninos para descobrir o preço de alguns produtos que estão sem preço na etiqueta. Você pode ajudá-los? Bom, então aí embaixo nós temos alguns produtos com preço e alguns produtos que não estão com preço. A raquete custa R$ 80. A bola de vôlei custa R$ 70. O kit de ping-pong custa R$ 35. Já a bola de futebol e as bolinhas de tênis estão sem preços. E esse daí que vocês vão calcular na página seguinte, tá? Depois que calcular, vocês vão colocar os valores aí nas etiquetinhas, certo? Então vamos lá. Página 208. A tia pede bastante atenção nessa página aí, tá? Que tem que raciocinar bastante. Letra A. Torugo e Luquinha sabem que 2 raquetes e um conjunto de bolas de tênis custam juntos R$ 180. Como você faria para descobrir o preço do conjunto de bolas de tênis? Lembre-se de registrar como você pensou. Bom, então aí nós temos uma raquete, mais uma raquete, mais as bolinhas de tênis, que totalizam um valor de R$ 180. Bom, nós sabemos que as raquetes custam R$ 80 cada uma. Então é muito fácil. Vocês somam as raquetes, né? Porque não tem sinalzinho de mais. Somam as raquetes, né? 80 mais 80 mais as bolinhas de tênis dá um total de 180. Então, vocês vão ter que pensar. O total, vão ter que fazer o que com as raquetes para descobrir o valor das bolinhas de tênis? A tia quer que vocês pensem nessa daí, tá bom? Na letra B, temos assim. Agora, ajude os meninos a descobrir o preço da bola de futebol. Eles sabem que 3 kits para tênis de mesa, né, o ping-pong, e uma bola de vôlei custam juntos o mesmo que uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Não se esqueça de registrar como você pensou. Então, lá na página anterior, nós temos o valor de cada kit de raquete de mesa de ping-pong, né? Não é R$ 35? Então, aí nós temos R$ 35, mais R$ 35, mais R$ 35, mais R$ 70, que é a bola de vôlei, e é igual, é o mesmo valor que a bola de vôlei, que custa R$ 70, e a bola de futebol, que nós não sabemos o valor, que é o que está pedindo nessa questão aí. Então, pensem como vocês fariam para encontrar o valor da bola de futebol. Não é difícil, mas tem que pensar um pouquinho, tá bom? Por hoje, a nossa aula acabou. Infelizmente, a tia não conseguiu dar essa aula online, né? Mas eu acredito que semana que vem já vai estar tudo resolvido. Mais tarde, a tia Letícia manda a correção do vídeo para vocês fazerem a correção, tá bom? Ó, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!